Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre outros povos que contribuíram para a formação da nossa identidade brasileira, tá? Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 18 e vamos lá. Bom, a partir de meados do século XIX, começou a ter um grande fluxo migratório, né, de europeus e asiáticos, né, que vieram em direção ao Brasil, e a maioria desses povos, né, eram compostos por europeus, como portugueses, italianos, alemães, né? E essas pessoas, né, saíam dos seus países porque lá eles estavam enfrentando péssimas condições de vida em decorrência das guerras que estavam acontecendo. E esses imigrantes contribuíram muito para o desenvolvimento de diversas atividades econômicas aqui no nosso país, né? No setor da agropecuária, industrial, de serviços e também no comércio. E todos esses imigrantes que vieram para cá de diferentes países trouxeram com eles, né, a cultura, as características étnicas também. Então, isso que fez formar a nossa população brasileira, essa diversidade étnica que nós temos hoje em dia na nossa população. E cabe a gente respeitar o próximo, né? Não julgar as pessoas pela cor da pele ou pela origem étnica que ela veio, né? Não, a gente tem que respeitar porque a nossa população é formada por essa diversidade. É isso que mostra, né, a nossa identidade cultural brasileira. E aí que a gente vai conversar sobre os conceitos que nós estudamos em história ainda no comecinho do ano, lá na escola, quando a gente estava lá ainda, que é os conceitos, né, que são os conceitos de migração, emigração e imigração. Quando a gente fala de migração, a gente está falando do deslocamento, né, das pessoas, que as pessoas fazem de um lugar para o outro, não necessariamente sair de um país, de um estado para o outro, ou de uma região para outra, enfim, né? E geralmente essas pessoas migram por melhores condições de vida, tá? Quando a gente fala em emigração, é quando a pessoa sai do seu país de origem e vai para o outro. Esse ato dela sair do seu país de origem, ela está emigrando, tá? E quando a gente fala imigração, a gente está falando quando a pessoa sai de um país, né, de origem dela e chega até o outro país de destino. Esse ato da pessoa chegar em outro país de destino se chama imigração. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, né, sobre esse assunto. Por exemplo, quando a pessoa sai da França para vir para o Brasil, né, esse ato dela sair do seu país de origem, da França, ela se torna uma emigrante. Quando ela chega ao Brasil, quando ela entra no país, né, no Brasil, quando ela chega ao seu país de destino, ela é conhecida como imigrante. Entenderam? Então, quando sai do seu país de origem, ela é uma emigrante, e quando ela chega ao país de destino, quando ela entra em outro país que não é o dela de origem, ela chega a um outro país de destino, ela entra aqui, né? Essa pessoa é uma imigrante, tá bom? Aí, logo abaixo do quadradinho laranja, vocês têm uma perguntinha para responderem no caderno, tá? Então, coloquem o cabeçalho, a data de hoje, o número da página, para vocês identificarem depois. Vocês vão responder a seguinte pergunta: você e seus familiares são migrantes? Caso a resposta seja positiva, qual é o lugar de origem de vocês? E por que migraram? Então, se vocês saíram de um estado e vieram para outro, ou de um município e vieram para outro, vocês vão registrar aí para mim, né? Por que vocês migraram e qual é o lugar de origem que vocês, de onde é esse lugar de origem que vocês vieram, tá bom? Aí logo abaixo, na página 18, tem algumas imagens que estão representando alguns exemplos de imigrantes que se estabeleceram aqui a partir de 1800, né, no nosso país. Temos aí exemplos de alemães e também dos holandeses. Os alemães, eles se instalavam aí, principalmente na região sul do nosso Brasil. Aqui tem um exemplo, né, de uma colônia, Dona Francisca em Joinville, que é onde alguns desses alemães se instalaram, tá? É lá em Santa Catarina. Essa foto é de 1880. Aí ao lado a gente tem uma imagem que está representando a chegada de imigrantes holandeses ao Brasil, tá? Os holandeses, quando eles chegaram ao Brasil, eles trouxeram também com eles aí máquinas agrícolas, cabeças de gado e também tecnologia para o cultivo da terra. Então, eles ajudaram muito a desenvolver, né, algumas atividades econômicas aqui no nosso território, tá bom? E eles começaram, né, a chegar aqui no Brasil, os holandeses, a partir da década de 1940.
Aí na página 19 tem mais alguns exemplos desses imigrantes que se estabeleceram aqui no nosso território. Primeiro aí nós temos na imagem imigrantes japoneses em plantação de algodão no interior do estado de São Paulo, tá bom? Essa foto é de 1930. Então essa imigração japonesa ela começou, né, com a chegada do navio Kazato Maru em 1908. Daí a maioria desses japoneses se instalaram no norte do Paraná e também no estado de São Paulo, tá bom? Aí logo abaixo nós temos também outro exemplo de imigrantes que foram os italianos. Aí nessa imagem está mostrando imigrantes italianos na colheita de café em Araraquara, tá? Em São Paulo. Essa foto é de 1902. E muitos italianos, eles migraram principalmente para os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, para trabalhar nessas lavouras de café e mais tarde também trabalhar nas indústrias. E no Brasil, recentemente, a gente continua recebendo esses imigrantes de países vizinhos, né? E isso fez ampliar, né? Isso ampliou muito a nossa diversidade étnica da população do nosso país. E, portanto, no decorrer de aproximadamente 500 anos, muitas etnias vão se encontrar, né? Encontram-se aqui nas nossas terras brasileiras, o que origina a população e a cultura do nosso país, tá bom? E como vocês estudaram lá no terceiro aninho de vocês, que a partir dos modos de vida das pessoas, a partir dos hábitos culturais, a partir dos trabalhos que são realizados pelas pessoas, surge então a necessidade do ser humano transformar as paisagens, né, urbanas e rurais para exercer essas atividades econômicas, de acordo também com o modo de vida das pessoas, com os hábitos culturais presentes aí no nosso Brasil. E a gente consegue perceber que dentro dessas atividades econômicas, dentro da música, dentro da culinária, dentro da cultura, dentro da dança, das festas populares, até mesmo dos sotaques, a gente percebe o quanto está presente ali essa identidade e a contribuição cultural que cada povo imigrante, né, que veio para cá teve sobre nossa cultura, sobre nossa identidade, o quanto eles influenciaram e ajudaram a construir essa identidade e essa cultura que nós temos hoje na nossa população brasileira. Virando aí na página 20, tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Na seção lápis na mão. Na questão 1, vocês vão associar corretamente as duas colunas. Então, o termo que estiver se referindo à migração, vocês vão colocar A. O termo que estiver se referindo a emigrante, vocês vão colocar B. E o termo que estiver se referindo a imigrante, vocês vão colocar C, tá? Então, vocês vão associar aí corretamente. Aí, na questão 2, né, vocês vão ler esse trecho da composição do cantor e compositor Gabriel Pensador, tá? E depois vocês vão responder as questões propostas. Essa música aí, gente, Racismo é Burrice, ela trata um pouco sobre o processo de formação da nossa população brasileira e também fala de uma questão social muito marcante no nosso país, que é o preconceito étnico, né? Que é conhecido aí no nosso país como racismo, tá bom? Então, vocês leiam aí um pouco a letra dessa música, que é bem interessante a gente ler e entender um pouco sobre o que ela está falando. E com base na leitura, né, no entendimento de vocês, vocês vão responder algumas questões. Questão A. Qual é o título da música? Questão B. Com base em seus estudos, explique a mensagem que o autor quis passar para as pessoas. Então, quando ele estava escrevendo, quando ele compôs essa música, qual a mensagem que ele quis passar? De acordo com a interpretação de vocês, o que vocês acham que o compositor, né, Gabriel Pensador, ele quis passar ao fazer essa música, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para Tia Lívia corrigir, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!